De cada 100 brasileiros que moram fora do Brasil, 42 escolheram os Estados Unidos como novo lar. Uma decisão de vida que passa também por um desafio logístico. Quando mandar as coisas de avião e de navio? Qual container escolher? O que levar? O que deixar para trás? Quais são os prazos? Quanto custa? Quanto tempo demorou a minha mudança e quanto eu paguei por ela? Enfim, o que você precisa saber para planejar e fazer a sua mudança internacional sem dor de cabeça é o assunto desse episódio do Passaporte Invest News. Olá, eu sou Doni Denútil, seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa série especial sobre mudança e vida nos Estados Unidos. Quando pensa em mudar de país, a maioria das pessoas se preocupa com uma série de aspectos. A burocracia, a documentação, a parafernália de siglas de vistos, os caminhos para conquistar um green card, a escolha do novo destino. Mas quando a decisão de escrever um novo capítulo da sua história em solo americano está tomada e a papelada aprovada, qual é o próximo passo? A mudança em si, a logística. Para deixar uma rotina em São Paulo e criar uma em Miami, por exemplo, eu preciso viajar mais de 6.500 quilômetros. Um voo sem escalas não demora menos de 8 horas. De navio, vários dias. Então vamos lá. Para uma operação desse porte, você vai contratar uma empresa de mudança para te ajudar com a logística. E são várias as pequenas decisões que você vai ter que tomar ao longo do caminho. A primeira delas é o tipo de transporte que você vai usar para levar suas coisas. Você pode optar por uma logística aérea ou marítima, ou seja, mandar suas coisas de avião ou de navio. A mudança por via aérea é bem mais rápida, mas obviamente é muito mais cara. Ela serve basicamente para mudanças pequenas, em tamanho e quantidade. Objetos muito grandes, fora do padrão habitual, ou uma mudança com peso total acima de 600 quilos, acaba ficando um tanto proibitiva e não costuma valer a pena. E detalhe, você pode até pensar, nossa, 600 quilos é muita coisa, mais de meia tonelada. A título de comparação, um carro pequeno e popular, o Renault Kwid, por exemplo, pesa 818 quilos. Na prática, quando a gente fala em mudança para os Estados Unidos, a menos que você vá só com a roupa do corpo e algumas poucas malas que você mesmo leve, a via aérea é praticamente descartada. A logística pelo mar é mais lenta. Um navio de carga não demora menos de 20 dias para transitar do Porto de Santos até o Porto de Everglades, na Flórida. Pode demorar até 50, dependendo das paradas, traslado, condições climáticas, lotação no porto e por aí vai. Mas é uma mudança mais versátil, mais barata e é a opção que a maioria escolhe quando tem que se mudar para os Estados Unidos. Inclusive, foi assim com a minha mudança. Definido o meio de transporte, vamos focar então no marítimo, você precisa escolher o tipo de contratação que deseja. De porto a porto, ou seja, você se encarrega de levar as coisas até o porto e de pegar no porto de chegada. De porta a porto, quando a empresa pega as coisas na sua casa, mas é a sua responsabilidade retirar os pertences na região portuária de destino. De porto a porta, você leva até o porto e recebe tudo no novo endereço. E o mais prático de todos, e obviamente mais caro também, de porta a porta, do seu endereço atual até a sua nova moradia. Eu optei por porta a porta porque não entendia muito da questão aduaneira, desembaraço, despachante, essas coisas, e levar esposa, filho, cachorro, mala já era desafio suficiente. O que desse para simplificar e terceirizar, eu queria, e nesse sentido foi um acerto. Outra escolha com a qual você vai se deparar tem a ver com os containers. Para começar, existem dois modelos de uso de container, o LCL e o FCL. O LCL é o Less Than Container Load, onde você usa uma parte de um container e o resto é dividido com outros clientes, geralmente da mesma transportadora. Se você não vai levar muita coisa, pode fazer sentido, porque o custo é menor, você só está ocupando um pedaço e paga mais ou menos o proporcional. Mas a sua carga fica também sujeita às demais que estão dividindo o espaço. Ou seja, se alguma parte da carga que não é sua tem algum problema de documentação, de produto transportado ou qualquer outro BO que emperre o processo, a sua mudança tende a ficar travada junto. Por isso, a maioria das pessoas acaba usando o modelo FCL, Full Container Load, um container inteiro exclusivo só para você. Na sequência, é hora de escolher qual tamanho de container você vai contratar, coisa que eu nunca imaginei que teria que decidir um dia. Os mais comuns são os containers de 20 e de 40 pés. O container de 20 pés tem largura e altura de 2 metros e pouquinho e o comprimento de 6 metros. Capacidade aproximada de 33 metros cúbicos. Para efeito de comparação, um SUV costuma ter uns 4,5 metros de comprimento. No container de 40 pés, a largura e a altura normalmente são as mesmas do container de 20 pés, mas o comprimento é o dobro, cerca de 12 metros, o que também acaba praticamente duplicando a capacidade em metros cúbicos. No meu caso, eu contratei o de 40,
Mas tem um detalhe, dica importante. O mais caro é o primeiro metro cúbico, porque ao mandar uma única caixinha por via marítima, você já vai precisar de documentação, despachante, empresa logística, frete, seguro, container, navio, tudo. Então, mandar a primeira caixa é muito caro. Tudo isso entra no preço. Já aumentar de 50 para 51 caixas não muda quase nada, porque é o mesmo container, o mesmo navio, o mesmo despachante, a mesma documentação, a mesma empresa contratada. Então aumentar um pouco a carga acaba sendo uma despesa marginal, faz pouca diferença. Nos orçamentos que eu cotei, passar de um container de 20 para um container de 40 pés aumentava em cerca de 12% o valor total. Por isso, naquela tensão de mudança, um monte de coisa na cabeça para decidir e ainda as dúvidas, será que eu levo essa poltrona ou deixo? E esses agasalhos de neve, e essa bota, tapete, a gente acabou doando muita coisa, mas também levando muita coisa. E assim, a empresa me avisou que eu teria que usar um container ainda maior. É a terceira opção que você tem para escolher, o container conhecido como 40HC, que tem o mesmo comprimento e a mesma largura do de 40 pés, mas é um pouco mais alto, uns 30 centímetros a mais, o que aumenta a capacidade para cerca de 75, 76 metros cúbicos. Para responder, eu preciso destrinchar as etapas que fazem parte desse processo. Então vamos lá. A primeira delas, cotação com empresas de logística internacional. Normalmente é algo que leva uma semana, porque dificilmente você vai saber responder de bate-pronto quantos metros cúbicos de carga você vai querer enviar. E detalhes do número de peças frágeis, fora do padrão, obras de arte. Então, normalmente vem a segunda etapa, a visita de um técnico da empresa, para quantificar e dimensionar a sua mudança. Ele vai até a sua casa e você indica esse sofá vai, esse aparador não, essas roupas sim, essa geladeira não. Ele vai anotando, normalmente em um tablet, e assim consegue saber a complexidade da mudança e o volume necessário em metros cúbicos. Manda os dados para a empresa e ela depois te manda o orçamento. Fechando a contratação, você precisa agendar a equipe de embalagem. Quando e por quanto tempo o time deles vai até sua casa para encaixotar tudo. No meu caso, foram 5 pessoas por 4 dias para embalar de taça de vinho a mesa de bilhar. É caixa e papel que não acaba mais. Você está vendo aí fotos e alguns registros de como foram esses momentos. Eles vão embrulhando e deixando tudo organizado em algum canto da casa. Aí chega o momento da retirada, carregar os caminhões e levar tudo para armazenagem no galpão da empresa de logística. Na minha mudança foram 2 dias para isso. E suas coisas ficam lá enquanto aguardam a liberação da documentação. A burocracia brasileira. Aqui entra um pouco de tudo. Documentações obrigatórias, despachantes aduaneiros, liberações portuárias, seguro, registro de número IFAM para obras de arte e por aí vai. Documentação ok, tem que esperar a próxima saída disponível de navio no seu trajeto e com slot para colocar a sua carga. A reserva da companhia marítima. Aí vem o deslocamento marítimo, o tempo de viagem, que depende do porto de saída e do destino. Mas não só disso, também das condições climáticas, do trajeto e tudo mais. Na sequência, à medida que o navio se aproxima do destino, o despachante nos Estados Unidos, subcontratado, já entra em contato e agiliza os trâmites da liberação da documentação e da carga na chegada nos Estados Unidos. A eficiência é impressionante. Antes mesmo do navio ter atracado no porto, já estava tudo definido. Documentação ok, empresa de frete notificada, horário de entrega agendado, para que ela pudesse então ser levada e entregue no meu novo endereço. E para mim, isso surpreendeu demais, porque olha só como foi. Começou a embalar 7 de setembro, demorou 4 dias. Para retirada, mais 2 dias. Burocracia de documentação no Brasil, 15 dias. Espera pelo próximo navio disponível, 25 dias. Trajeto em alto mar, 39 dias. Burocracia americana, rápida demais. Resultado, o navio chegou no dia 30 de novembro de 2023 e no dia 1º de dezembro de manhã, ou seja, menos de 48 horas depois de atracar no porto aqui na Flórida, a minha mudança já estava assim, virando a esquina de casa e chegando na porta do meu novo endereço. E o que vem é o container inteiro, gigante. Teve até dificuldade para manobrar no condomínio. Ele vem com um cadeado gigantesco também, a equipe usa um alicate, tamanho do martelo do Thor, e arrebenta na sua frente para mostrar que o container seguia lacrado. A partir daí, a equipe descarrega a mudança e, se você tiver contratado um serviço adicional, desembala tudo e ainda monta as coisas maiores, como mesa de jantar, algum móvel que precise parafusar ou algo do tipo. Mas mesmo assim, é caixa, papel, papelão que não acaba mais. Você está vendo mais um pouco de como foi o caos, nesse caso, na hora da chegada. No meu caso, foram 46 dias para sair do Brasil, 39 dias em alto mar e menos de 2 somando a burocracia e a entrega nos Estados Unidos. Ou seja, prazo médio, pode considerar aí uns bons 3 meses. E pensa,
é um tempo muito longo, porque você fica sem as suas coisas no Brasil e elas ainda não chegaram nos Estados Unidos. Eu fiquei 2 meses morando no Brasil numa casa vazia, que fazia eco, e mais vários dias nos Estados Unidos, comendo com um talher de plástico, dormindo no chão com um colchão, eu, esposa grávida de 8 meses, filho de 2 anos, aguardando a chegada da nossa mudança. Quanto custa fazer a mudança internacional? Obviamente depende de um monte de coisa. Eu odeio a palavra depende, mas nesse caso não tem como fugir. A empresa contratada, origem, destino, a quantidade de coisas, o container que você vai escolher, o tipo de carga, se vai ser necessário içamento na saída ou na chegada. E aí entram outras coisas que nem deu tempo de eu comentar aqui. A quantidade de peças delicadas, como TVs, esculturas, quadros, onde a empresa faz uma embalagem especial, que são os engradados de madeira sob medida e custam entre 100 e 300 dólares cada. Se na chegada a equipe só vai desovar as caixas ou se vai desembalar e remontar tudo para você. E ainda o seguro, onde você lista tudo item por item e descreve o valor de cada coisa. Tarefa difícil. Quanto vale uma poltrona antiga, um quadro, um aparador? Mas é com base nesse valor declarado que será calculado o seu seguro, que custa 3% do total. Mas vamos sair de cima do muro? Eu vou abrir as minhas faturas e quanto custou a minha mudança. Eu cotei 2 cenários. Um levando só as coisas mais essenciais, de valor sentimental, ou as mais caras, quadro, algum móvel de maior apego, itens pessoais, e outro sendo menos seletivo, botando mais coisa no navio. O orçamento incluía desmontagem, embalagem, transporte, liberação aduaneira, frete internacional, remontagem no destino. Lembrando, mudança de São Paulo para Orlando, porta a porta. No cenário enxuto, pegando o container de 20 pés, o menorzinho, o orçamento foi de 12.691 dólares, fora o seguro. No cenário com container de 40 pés, 14.320 dólares, mais o seguro. Como eu já disse, não coube no de 40 pés e eu precisei aumentar para 40 HC, o orçamento foi revisado para 15.220 dólares. Olha como o aumento de preço é proporcionalmente pequeno perto do aumento de carga de um container para o outro, né? De 12 mil e uns quebrados para 15 mil do menor para o maior container. Fora isso, tinha o seguro e também potenciais taxas portuárias. No orçamento eles colocam lá diversas taxinhas potenciais que podem ou não ocorrer. Tá, isso foi o orçamento. Na prática, quanto custou a mudança? Foram 3 invoices, porque o pagamento normalmente acontece em 3 parcelas. A primeira invoice, quando a mudança começou a ser embalada, 7.610 dólares. A segunda, quando foi para o porto de origem, 3.805 dólares, 770 de custo adicional, sei lá do que, 6.988 de seguro e mais 1.730 somando todas aquelas caixas especiais, os engradados. Total da segunda fatura, 13.293 dólares e 50 centavos. Terceira fatura, na confirmação da saída do porto de origem, 3.805 dólares. Total final, 24.708 dólares e 50 centavos. Ainda teve uma taxinha adicional na chegada aqui de 100 e poucos dólares, mas nem considerei. Numa cotação de R$5 por dólar, dá quase 125 mil reais. E na época o dólar estava ainda mais alto. Por isso é que eu teria feito algo de diferente. Pense bem no que você vai levar e no que você vai deixar. Olhando no retrovisor, eu teria feito diferente e deixado muito mais coisa para trás. Trazido só o que era realmente de valor emocional, efetivo, itens pessoais mesmo, ou de algum valor financeiro alto, significativo, algum móvel particular de assinatura, obra de arte, porque é caro, é muito caro. TV, frigobar, adega, poltrona, lareira, brinquedos das crianças, banqueta, mesa de jantar, sofá, cabeceira, mesa de centro. Com a cabeça de hoje, eu não teria trazido e teria comprado tudo novo, porque pode parecer loucura, e óbvio que depende da escolha, da marca e etc. Mas, pelas cotações que depois eu fiz com empresas locais aqui na Flórida, inclusive marcas brasileiras de imóveis que vendem em Orlando, Miami, colocar tudo novinho não teria custado muito mais do que eu paguei pela mudança. Então, minha dica, se servir, venha leve, traga o que é importante e o que tem valor, afetivo e financeiro, mas sem muito apego. Os Estados Unidos são um país onde serviço é muito caro, mas produto tende a ser muito mais barato do que no Brasil. E o transporte dos pets? Como foi trazer o Rock e a Maia? Ah, isso é assunto para outro episódio. Muito obrigado pela companhia em mais essa página da série especial sobre mudança e vida nos Estados Unidos. O que é que você achava, hein? Uma mudança aqui para os Estados Unidos era mais simples ou mais complexa? Mais rápida ou mais demorada? Mais barata ou mais cara? Deixa aí a sua visão nos comentários que eu tô curioso para saber. Muito obrigado pelo like e por compartilhar esse vídeo. Valeu mesmo, pessoal. E semana que vem a gente carimba
mais um pouquinho do nosso Passaporte Invest News. Tchau!